Uma das competências mais importantes que nós precisamos ter para desempenhar bem nas empresas hoje em dia é a capacidade de resolver problemas de uma maneira enxuta, rápida, ágil. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre o método de resolver problemas super enxuto desenvolvido na Toyota, um método Lean chamado método A3. O método A3 é um método super simples. Você vai passar por 7 etapas para conseguir resolver um problema. Primeiro, entender bem esse problema. Você já ouviu dizer que quando você entende bem o problema que você está querendo resolver, você já tem 50% da solução? Esse método vai te guiando a compreender bem a situação atual, o cenário atual, e compreender bem o cenário futuro, que é como você quer que as coisas fiquem quando o problema estiver resolvido. E ele vai te ajudar, então, a sair do cenário atual, que você se encontra com um problema, até um cenário futuro, que é o cenário em que você está mais feliz, porque o problema já não existe mais, você conseguiu solucionar esse problema. É um método bem simples, ele chama A3 justamente porque você faz um relatório A3 para o seu plano de solução. E esse plano tem que caber numa folha de papel A3. A folha de papel A3, para quem não conhece, ela é o dobro do tamanho da folha de papel A4. É como se você colocasse duas folhas de papel A4, uma ao lado da outra, então você vai ter o tamanho ali de um papel A3. Vamos lá então, vamos passar pelas 7 etapas do método de pensamento A3. O primeiro é o tema. O primeiro ponto que você vai precisar definir é o tema. Que problema que você está tentando resolver. Depois você define o background, né? Aonde ele acontece, como ele acontece, quem é prejudicado, quem está reclamando, né, desse problema. Então você define ali o contexto, você define o background. Depois você vai definir o cenário atual. O que acontece hoje? Como é que está a minha situação atual hoje, né? O que está acontecendo agora? Então, por exemplo, se você está lidando com um problema de tecnologia, de sistema, você pode dizer assim, olha, os meus clientes estão reclamando porque o nosso sistema está no ar apenas 95% do tempo. O resto do tempo ele está indisponível. Então o cenário atual é o sistema no ar 95% do tempo. Ok? Então você entende bem qual é o seu problema e qual é a situação atual, quais são os sintomas que ele está apresentando nesse cenário atual, é a realidade agora. Depois a gente vai tentar entender qual a raiz do problema. E aí você pode usar um outro método Lean chamado 5 porquês, né? O sistema está indisponível. Por que está indisponível? O sistema está indisponível porque houve um processo que o usuário fez que ultrapassou a capacidade do servidor e então derrubou o servidor. Mas por que o usuário fez esse processo? Porque a gente apresentou esse processo para resolver um caso pontual que o cliente pediu, mas a gente acabou mantendo esse processo. Por que a gente manteve esse processo? Porque a gente não teve um follow-up para que a gente pudesse retirar esse processo do ar depois que aquele cenário pontual passou, depois que aquele cenário pontual já tinha acontecido. Então você vai percebendo que você vai perguntando por quê, e você vai chegando até uma causa raiz que pode ser uma falha no seu processo de trabalho. Então você identifica ali qual a causa raiz nesse momento. É o momento de você ir levantando todos os porquês, de você ir pensando ali, exercitando a massa cefálica, até conseguir chegar de fato na raiz ou nas raízes do seu problema. E aí então, você vai chegar no cenário futuro, na condição almejada, né? A condição almejada, geralmente esse cenário futuro é, por exemplo, olha, a gente quer que o nosso sistema tenha 99% de disponibilidade, que ele esteja no ar 99% do tempo. Então isso é onde você quer chegar. Quais são as métricas, como você consegue medir que você alcançou esse resultado esperado, também é um ponto interessante para você levantar aqui. Aí finalmente, no passo 6, você vai fazer um plano. Bom, bacana, eu entendi que o meu cenário anterior eu tinha uma disponibilidade baixa, eu entendi aqui algumas causas, né, que fazem com que a gente tenha essa disponibilidade baixa. Eu sei onde eu quero chegar. Agora, como é que eu construo essa ponte entre o cenário atual, a minha realidade, e onde eu quero estar? O que eu preciso fazer? Quais são as tarefas? Quais são as ações? O que precisa ser feito para eu conseguir melhorar? Então aqui você vai definir o seu plano de ação. Na última etapa, número 7, você vai definir o follow-up, que é, bom, depois que você executou esse plano de ação, como é que você vai fazer para acompanhar, para garantir que aquele problema não volte mais, para se certificar que aquele problema foi resolvido. Então essas são as 7 etapas, os 7 blocos do pensamento A3. Eu vou deixar para você aqui no link alguns modelos de relatório A3, para você ver até alguns casos reais, como foi feito, como funciona, e para você também poder utilizar esse modelo de relatório A3 para resolver os problemas da sua empresa hoje. Você vai ver como esse modelo é bacana, como ele ajuda a guiar o seu pensamento. Com essa ideia toda, você vai vendo que você primeiro entende bem o problema, entende bem o que está acontecendo, como está acontecendo. Daí você entende qual é a realidade atual, aí você entende qual é a raiz, né? Qual a raiz do problema, por que realmente que está acontecendo, quais os fatores por trás dele.
Depois você define um novo cenário, que é o seu cenário desejado, o seu cenário futuro. Aí você faz um plano de ação para criar uma ponte entre o seu passado e o seu futuro, entre o que está acontecendo agora e o que você quer que aconteça, e você também garante que aquele problema não vai mais voltar e que você vai acompanhar a execução do seu plano de ação. Então é um processo bem simples, bem enxuto, é uma forma rápida de você passar por todas as etapas necessárias para resolver um problema de uma maneira eficiente e sem gerar desperdício. Por isso que é um método Lean. Eu espero que você tenha gostado do pensamento A3. Deixe o seu feedback aqui no vídeo, aqui no podcast, fala como é que foi utilizar o pensamento A3. Se você quiser também, deixa uma review no podcast aqui no iTunes. Você pode deixar também ideias de assuntos que você gostaria que eu falasse nos próximos episódios. Então espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo e de assinar o canal. Até o próximo episódio.